Boa noite, pessoalzinho, tudo bem com vocês? Saudade de vocês, saudade de rever vocês, né? A gente vai está tendo mais esse encontro aí, por enquanto, por via online, né? Bem diferente do que quando a gente está em sala de aula, né? Que a gente consegue ter aí uma interação melhor. Mas estou disponível, vocês sabem que vocês podem conversar comigo, vocês têm um WhatsApp, e-mail, qualquer coisa, qualquer críticas e também elogios, eles são bem-vindos para a gente ir adequando melhor as aulas para vocês, tá bom? Bom, dessa vez a gente vai estar vendo a disciplina de neurologia, tá bom? Então, a gente vai ver todas as doenças neurológicas, sinais e sintomas, fisiopatologia, tá? Os cuidados de enfermagem sobre elas, tá bom? É um conteúdo, é uma matéria bem legal, bem interessante da gente trabalhar. Hoje, hoje a gente vai estar vendo a cefaleia, está falando um pouquinho de dor de cabeça, tá? Mas antes da gente iniciar qualquer coisa, eu já vou pedir uma pesquisa para vocês, na verdade, uma revisão. Quero que vocês façam uma revisão para mim sobre o sistema nervoso, tá? Então, se o sistema nervoso central, periférico, vocês façam esse resumo, vocês fazem esse estudo que vocês tiveram lá em anatomia, fisiologia, tá? Façam essa revisão que vai ajudar vocês bastante a compreender, a relembrar, para compreender algumas doenças, porque a área do cérebro, nosso cérebro é a nossa grande caixinha, né, de comando do nosso corpo. Então, vocês podem estar me entregando esse resumo por e-mail, tá bom? Até o dia 15 de maio, que é essa sexta, na próxima sexta. Depois eu passo pelo WhatsApp o e-mail para vocês, tá bom? Só para a gente iniciar aqui algumas coisas, eu separei aqui para vocês alguns sinais e sintomas que são observados bastante, bem comum em pacientes com doenças neurológicas, tá? Ah, professora, mas esses sintomas, qualquer doença neurológica vai ter todos esses sintomas? Não, não vão apresentar todos esses sintomas. Vai depender muito da doença, do quadro do paciente, tá? Mas, na maioria das vezes, vem acompanhado com um ou dois mais desses sintomas, as doenças neurológicas. Então, elas são assim, elas são muito características, tá? A principal, primordial delas é cefaleia, a dor de cabeça. A dor de cabeça está em 90% das doenças neurológicas, ela está presente, né? Lembrando que a cefaleia, a gente vai estar aprendendo assim, a cefaleia não é uma doença. A cefaleia é sempre um sinal, um sintoma de indício de alguma coisa que não esteja bem, tá? A hipertemia, o aumento da temperatura do corpo, porque normalmente as doenças neurológicas sempre ocasionam alguma inflamação, algum tipo de infecção que aumenta essa condição da temperatura do corpo. E também, se tiver principalmente estabelecido aí algum problema, algum tumor, alguma infecção, principalmente perto do cerebelo pontibubiana, que ali você tem o equilíbrio, né, o controle tanto da frequência cardíaca, respiratória e da temperatura, você pode ter essa oscilação também em todos esses sinais, tá bom? A hipertensão intracraniana, né? Diversos fatores podem ocasionar uma hipertensão intracraniana, algum processo por um edema, então por algum entupimento de válvula, como cisticercose, aneurisma, né? A gente tem aí também os tumores, os acidentes automobilísticos, como os traumas do TCE, então pode ocasionar hipertensão intracraniana. A alteração dos padrões respiratórios também são bem frequentes, tá? Não vou entrar em detalhes aí, são só para vocês terem, eu coloquei no slide, são as 4 principais, então, a gente consegue, às vezes, até identificar, o médico consegue até identificar, através dos padrões respiratórios, aonde que está o problema neurológico, tá? Porque cada padrão nos indica um problema diferente. Então, vocês podem estar pesquisando também para a próxima aula, que a gente vai estar conversando melhor sobre isso, tá? Então, o paciente também, às vezes, apresenta inconsciência, confusão mental, agitação, às vezes um estado de coma, tá? E a convulsão também, como a cefaleia, né? É sempre um sinal e um sintoma de uma doença, né? Os leigos confundem muito que como toda pessoa que convulsiona é uma pessoa que tem epilepsia, não consegue se diferenciar, né? Não, a convulsão é um sinal, um sintoma da doença de epilepsia, né? Então, o estresse, por exemplo, pode ocasionar convulsão. A gente também vai estar vendo todos esses detalhes no decorrer das aulas, tá? Então, vamos começar aí com esse tema super agradável, só de falar dela, parece que a cabeça já começa a latejar, que é sobre a cefaleia, tá? É um dos principais sinais e sintomas que a gente encontra em um quadro bastante grande das doenças neurológicas, tá? Então, a cefaleia é sempre considerada mais um sintoma do que uma doença, tá? A gente tem várias coisas que podem causar cefaleia, vários motivos. Desde motivos emocionais, como
muito estresse, muita tristeza, muita alegria, tensões, né? Tumores, infecções bacterianas, infecções virais, fatores gigantescos pode causar a cefaleia. O que não é comum a pessoa sofrer de dor de cabeça todos os dias e achar que isso é normal. Se não estiver passando, às vezes, por uma situação estressante de trabalho, familiar, pessoal, que seja, não é comum. É porque a dor de cabeça cefaleia frequente, indica que alguma coisa está errada. Né? Não significa que você vai ter algum problema neurológico. Mas, às vezes, você precisa encontrar algum equilíbrio aí, às vezes mudar de serviço, às vezes você está com algum problema que o corpo começa a falar. Então, vários fatores podem ocasionar a dor de cabeça, tá? Então, a gente subdivide ele em dois grupos. A gente tem as cefaleias primárias e as cefaleias secundárias, tá? As primárias é aquela que não tem uma doença, tá, patológica para ocasionar essa dor de cabeça, tá? Então, normalmente, a gente sempre destaca as enxaquecas, tá? Por quê? Porque são sempre as cefaleias primárias são sempre aquelas relacionadas ao fator hereditário. Ela não tem uma causa aí específica, né? Uma doença uma doença pré-existente que leva a ter essa dor de cabeça. Não. As cefaleias primárias normalmente são as enxaquecas, são aquelas sem doenças pré-existentes que vai justificar essa dor de cabeça, tá? Então, ela acomete normalmente as mulheres, principalmente no período menstrual, tá? Por conta das trocas de hormônios, dos aumentos dos hormônios que as mulheres vão ter, tá? As causas também não tem nenhuma causa específica. Ela pode estar relacionada muito às causas hereditárias e genéticas da família, tá? Então, assim, não existe nenhuma causa específica para a cefaleia primária. Então, pode ser por mudanças de um descontrole hormonal, às vezes uma tensão, né? Então, por algum problema que você esteja passando, às vezes um mal-estar, tipo, eu comi alguma coisa que não me fez bem, né? Não significa que eu tenho nenhum problema no fígado, no estômago, mas aquela comida não me desceu bem e aí fiquei com aquela dor de cabeça. Então, são sempre aquelas dores de cabeça que não tem uma doença pré-existente, tá? Já as secundárias são sempre relacionadas com alguma patologia que já é pré-existente, que já existe, tá? Então, são aquelas dores de cabeça que estão relacionadas com alguma doença. Então, a gente fala que são cefaleias secundárias, que é aquelas pessoas que têm algum tipo de trauma, as doenças arteriais venosas que acometem a circulação do encéfalo, então pode ocasionar edemas, né, ocasionando uma hipertensão craniana, consecutivamente ocasionando uma grande e forte cefaleia, as pressões intracranianas, os tumores, né? As infecções, as sinusites também ocasionam muito, principalmente cefaleia frontal nessa região. Então, a sinusite, como uma inflamação dos seios paranasais, um dos principais sintomas da sinusite é a cefaleia, tá bom? Quais são os tipos de cefaleia? A gente tem um dos tipos de cefaleia são as cefaleias tensional. O nome já diz, tensional, cefaleia de tensão, tá? Então, é aquela cefaleia que é causada sempre por uma tensão muscular, no pescoço, no ombro, na cabeça. Então, às vezes, por uma carga excessiva de trabalho, por uma coisa que não esteja sendo bom, ou às vezes um mau jeito que eu dormi torto, acordei com um torcicolo, né? Uma dor nas costas, na coluna, né? Pode ocasionar essa cefaleia tensional, tá? Então, aquela dor de cabeça que ela começa, parece que dos ombros vai subindo no pescoço, e vai até acometer a cabeça toda, tá? Ela é bem característica mesmo de tensão. Normalmente, os antimusculares, né, dão muito certo para esse tipo de dor de cabeça, porque você melhora a tensão muscular, consecutivamente você vai estar melhorando os sintomas dessa dor de cabeça. Quais são os sintomas? O início da dor geralmente vem pela manhã ou tarde, piora durante o dia. Então, não tem assim, ela pode vir a qualquer momento do dia, tá bom? E vai piorando assim, conforme o seu dia vai passando. Ela é uma dor bilateral, ou seja, dói a cabeça toda, dói dos dois lados da cabeça, tá? E é uma sensação de peso que afeta toda a cabeça. Então, ela dói dos dois lados da cabeça, é uma sensação de peso, uma sensação... Provavelmente, todos já tiveram esse tipo de cefaleia, tá? A gente tem aquela cefaleia tensional crônica, tá? O que é cefaleia tensional crônica? Está relacionado muito com quem tem problema com os nervos crônicos, né? Então, tem pessoas que têm problema com o ombro, com a coluna, né? Então, você sabia que as dores de coluna, dependendo do que você tem aqui, do nervo que você fisga aqui embaixo, pode dar uma
uma dor de cabeça muito forte, tensional crônica. Então, sentir dor de cabeça todos os dias não é está relacionado só com dor de cabeça, ela pode estar relacionada com diversos fatores, né? Lembrando que toda a coluna espinhal faz parte do sistema nervoso central, né? Então, tudo pode estar ali relacionado um com a outra. A gente tem a famosa também enxaqueca, né? Quem sofre de enxaqueca? Quem sofre de enxaqueca sabe o que realmente é dor de cabeça, né? Na maioria das vezes a enxaqueca atinge a maioria das mulheres, né? Não se sabe por quê. Na maioria das vezes ela é hereditária, né? Principalmente entre as mulheres. Então os neurologistas sempre falam que a mulher que tem enxaqueca, provavelmente por parte de mãe, vai ter outras mulheres com enxaqueca também. Em algum momento da vida ela pode estar apresentando essa enxaqueca. Ou cedo, ou mais tarde, tá? Ela também não tem nenhuma causa, assim, específica. Tipo assim, aconteceu tal coisa para ter... Ela está relacionada àquelas enxaquecas primárias, né? Igual a tensional. Ela está relacionada muito com as enxaquecas primárias, né? Então, ela não apresenta nenhuma causa específica, né? Mas está muito relacionado com, geralmente, a hereditária. Mas homem não tem enxaqueca? Não, homem tem enxaqueca também. Mas, na maioria das vezes, atinge mais as mulheres do que os homens. Mas temos homens também com enxaquecas, tá? A enxaqueca é muito característica, tá? Ela é bem diferenciada das outras dores de cabeça. A primeira coisa que diferencia as dores de cabeça, os sinais e sintomas, é a dor unilateral. Ou seja, ela não vai doer toda a cabeça, ela vai doer um lado da cabeça só, tá? Então, diferente da tensional, da você falar em salvas, que a gente vai ver, ela vai estar doendo unilateral, ela vai doer somente um lado da cabeça. Então, da sensação, quem sofre de enxaqueca vai saber que sensação é essa. Um lado da cabeça, parece que se a dor fosse dividida, ia doer menos. Não, mas dói um lado só. Então, são dor unilateral, tá? São dores bem latejantes, pulsáteis, tá? Sempre a enxaqueca, bem que o neurologista vai perguntar, se a dor de cabeça começa qual o horário do dia? Normalmente, o neurologista, às vezes, dá um diário da enxaqueca, um diário da cefaleia. Esse diário da cefaleia vai estar ali. Nível da dor, quando a dor começa, tudo relacionado ao nível da dor durante 30 dias, para você avaliar, para ele poder avaliar quando que começa, para poder conseguir aí um tratamento. A enxaqueca, normalmente, ela é bem característica, ela começa sempre no final do dia e com a piora noturna, né? Então, quem tem enxaqueca não vai acordar com dor de cabeça muito forte. A não ser em crises, que às vezes as crises de enxaqueca podem durar de 3 a 5 dias, uma semana, depende muito da pessoa. Então, vai ser aquela dor de cabeça que nunca vai sair, vai estar lá no fundinho, mas com o final do dia e o início da noite, essa dor de cabeça tende a piorar, tá? As dores elas vão se associar sempre com alterações visuais, então é aquela visão de estrelinha que você vê tudo brilhando, às vezes náuseas acompanhadas de vômito pela intensidade da dor, fotofobia, então a gente vai ter sensibilidade para luz, sensibilidade para sons, fonofobia, então a pessoa que sofre com enxaqueca vai estar sempre querendo estar num quarto fechado, sem barulho e sem luz, tá? E normalmente a pessoa que tem enxaqueca, olha que curioso, ela sofre pelo menos 5 crises ao ano de enxaqueca, né? É bastante, se você parar para pensar, né? Só que tudo isso tem tratamento, a pessoa não precisa sofrer de dor de cabeça, só precisa achar a causa dessa dor de cabeça, o que causa essa dor de cabeça para poder fazer o tratamento específico, tá? Então, a duração da dor é sempre de 4 a 72 horas, então de 3 a 5 dias, depende muito da pessoa. A enxaqueca não some, ela não vem de um dia só e some no outro. Normalmente ela vai ficar sempre, pelo menos uns 48 horas com bastante dor, tá? Mas sempre vai estar intensa? Não, ela não vai estar sempre intensa, né? Se estiver acompanhado com a medicação, ela vai ter momentos que ela vai estar mais leve, mas ela vai estar ali te lembrando que ela existe, tá? Também temos crianças que sofrem de enxaqueca. Nossa, professora, jura? Sim, temos sim, crianças de 7, 8 anos que já sofrem com enxaqueca. Tá? E é muito mais comum do que a gente pensa, tá? Todas a crise, todas as dores que um adulto sente, as crianças também sentem, tá? Então é importante, principalmente quando a gente já tem um adulto, pai ou mãe que já sofre, e a criança ela começa a apresentar. Eu vou te falar que em casa eu tenho o meu filho mais velho, né? Ele com 8 anos eu descobri enxaqueca nele, ele sempre reclamava muito na escola, principalmente quando começou a estudar tarde, ele vinha sempre com muita dor de cabeça, às vezes vomitava de dor, sempre doía um ladinho da cabeça, sempre acompanhei ele no oftalmo, nunca tinha nada. Resolvi levá-lo num neurologista e descobri que ele sofre desse mal que a mãe dele sofre, que é a enxaqueca.
né? Não existe tratamento para criança, mas a gente acompanha, a gente já sabe acompanhar. Então, temos sim crianças aí sofrendo com esse mal que é a enxaqueca. E por último, a gente tem a cefaleia em salvas. Essa sim atinge a maioria dos homens do que as mulheres. São aquelas cefaleias que elas vêm do nada e vão embora do nada também, tá bom? Então, ela se repete, ela se confunde muito com a enxaqueca, a cefaleia em salvas. Então, os seus sinais e sintomas são muito parecidos. Porém, a intensidade dela, quando ela vem, ela é muito mais forte do que a enxaqueca. E ela não fica, às vezes, dias ali. Ela passa, às vezes, de um dia para o outro, tá? Só que ela pode durar até 2 semanas. Ou seja, são aquele tipo de enxaqueca, de tipo de dor de cabeça, que é assim, a pessoa ela pode ter 3 episódios de dores de cabeça muito intensas durante o dia, tomou analgésico, alivia, passa. A enxaqueca, na crise da enxaqueca, a dor de cabeça ela não passa. Ela alivia a sua dor, mas ela está ali no fundo, tá? Diferente das em salvas, você pode ter três crises durante o dia, super forte, já vem aquela dor de cabeça que vai estralar, só que você toma um analgésico, ela melhora, ela fica sem requinte, só que ao longo do dia você pode ter uma nova crise de dor de cabeça, tá? Então, ela está relacionada também muito ao relógio biológico. Que relógio biológico? Ao dormir. Então, aquelas pessoas que sofrem de insônia, não dormem bem, às vezes viagens de fuso horários, né? Plantões que nem vocês vão sofrer, às vezes não está acostumada a ficar às 12 horas da noite acordada, essas transições de plantão, você pode vir a sofrer com esses tipos de cefaleia. São aquelas, tipo, sabe aquela dor de cabeça quando você não dorme bem? Estou com dor de cabeça porque eu não dormi bem hoje? É uma cefaleia em salvas, né? Então, o neurologista sempre fala que quem tem dor de cabeça nunca pode deixar ela piorar para tomar o remédio. Você sempre corta o mal pela raiz. Então, quando você começou a sentir que você está doendo a cabeça, você já toma analgésico. Porque é muito difícil você controlar a dor de cabeça depois que ela vem com tudo, tá? Quais são os sinais e sintomas? Uma dor intensa unilateral, como a enxaqueca, tá? Lacrimejamento dos olhos, então os olhos começam a ficar inchados, lacrimejando, né? Você não tem problemas visuais, mas você começa a ter lacrimejamento dos olhos. Pode vir uma congestão nasal também por conta da dor, da inflamação. Queda da pálpebra do mesmo lado da dor. Então, se eu estou com o meu lado direito acometido, então meu olho pode ficar fechadinho, tá? Dor frequente noturna, de dor de cabeça. E quietude e agitação durante a crise. A dor é tão forte que às vezes o paciente fica sempre muito inquieto, sempre muito agitado com a dor, tá bom? Porque além da dor latejante, ela vem com uma dor também tensional muito grande, de pressão interna na cabeça. Às vezes ela é até pior do que uma enxaqueca, tá? Porque às vezes ela vem com tanta agressividade numa pessoa. Normalmente os homens costumam ter muito dessa dor de cabeça, tá? É aquela dor de cabeça que às vezes eles vêm do nada, às vezes você leva ele para o pronto-socorro, toma um remédio, no dia seguinte já não tem mais nada, né? Por que causou? Também não tem uma causa comum. A gente sabe que está relacionado um pouco ao relógio biológico, né? E também as dores de cabeça, principalmente a enxaqueca, sempre pode estar relacionada também com a alimentação. Né? Então, quando você vai fazer o tratamento de enxaqueca, o médico sempre vai perguntar se você percebe se algum alimento que você toma, principalmente alimentos que contêm cafeína, né? Piora a sua dor de cabeça. Normalmente, quem sofre com dor de cabeça, quem sofre de enxaqueca, qualquer coisa, doces, frituras, tudo que contém cafeína, pode aumentar ou prejudicar, né? Vamos supor, ser um gatilho para a dor de cabeça, para a enxaqueca. Não existe uma regra, né? Aí cada pessoa vai se conhecendo ao longo do tempo. O médico só vai te orientando para você ir conhecendo. Vai te dar ali um questionamento, né? Um questionário, vai te dar várias dicas do que pode te fazer mal, o que não é padrão para todo mundo. Às vezes eu bebo café durante o dia, no final da tarde, não dá dor de cabeça. Outros que sofrem de enxaqueca tomam café 3 horas da tarde, explode de dor de cabeça. Como tem aquelas pessoas que falam que se não tomar café durante o dia, vai ter dor de cabeça. Então, na verdade, é um padrão que você vai se descobrindo também, que a pessoa vai se descobrindo. Então, a cefaleia, a gente nunca pode, quando chega para a gente, o paciente, menosprezá-la. Ela sempre vai ter uma causa. Que não seja física, ela vai ter uma causa emocional. Então, basta a gente investigá-la. Dentro do pronto atendimento, fica muito difícil, porque ela é tão diversificada, o que pode ocasionar ela tantas coisas, só que a gente pode orientar o nosso paciente se ele sofre,
sempre que essa dor de cabeça é persistente, procurar ajuda. A importância de procurar ajuda, porque às vezes a gente acha que não é nada, e às vezes pode ser um tumor ali localizado, tá? Então é isso, gente. Nossa aula de hoje termina aqui. Espero que vocês tenham gostado, tá? A gente vai ter mais uma quinta e sexta-feira dessa semana, e a gente vai se falando, tá bom? Então a gente vai se vendo aí conforme os dias. Qualquer coisa estou à disposição de vocês sabem que vocês podem contar comigo, tá? Um grande beijo para vocês, tá? Boa noite.